Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. Comemorado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia é lei em Sete Lagoas, seguindo uma lei federal. E quem vai falar sobre esse e outros assuntos aqui no Sete Lagoas em Debate de hoje é o vereador Pastor Alcides, do PMDB. Muito obrigado por sua presença, vereador. Vamos começar falando então da sessão solene que aconteceu na última semana sobre o Dia da Bíblia comemorado em Sete Lagoas, também comemorado em todo o território nacional. Foi uma sessão muito bonita, teve muita cantoria e muitos posicionamentos até políticos, né, vereador? Quer dizer, a Bíblia serve também para isso. Com certeza, aos telespectadores da TV Câmara, a este programa que é comandado por você, Raquel. Alegria nossa de estar aqui de novo, falando aos telespectadores e, evidentemente, sendo abordados assuntos através da sua pessoa. Será um grande prazer estar aqui esses momentos com você e, com certeza, levando aos nossos telespectadores as informações mais translúcidas, mais nítidas possíveis. Você abordou sobre a solenidade alusiva ao Dia da Bíblia. Eu, antes de mais nada, quero dar graças a Deus, porque eu me sinto extremamente privilegiado. Realmente recebi das mãos do Senhor um presente por eu ter sido e estar sendo até, em função da solenidade alusiva ao Dia da Bíblia, porque nós tivemos a edição de 2014 e realizamos agora, na sexta-feira próxima passada, a edição 2015, fundamentados na Lei Federal 10.335, que tem a ver com a abrangência nacional, e a Lei 9.421 municipal, que a gente, em consonância naturalmente com a lei federal, a gente estabeleceu isso no calendário também municipal de Sete Lagoas, para que, uma vez no calendário municipal, isto aí seja oficializado, quer seja através do vereador e antes até mesmo de vereador, pastor, e muito antes de pastor, cristão e admirador da Bíblia. Então, a mim foi dado o privilégio de idealizar e promover esta sessão solene. Como você disse, eu, na realidade, fiquei extremamente gratificado por estar aqui naquela sexta-feira, uma reunião que durou 1h30, 1h40 minutos, e pude perceber que não foi nada cansativo, não foi nada estressante. Foi bem dinâmica, né? Foi dinâmico, foi descontraído, muito alegre. Falar de vida, falar de Bíblia, é falar de paz, é falar de amor, é falar de intervenção de Deus na história da humanidade, porque, afinal de contas, a Bíblia é mais do que um livro. Em si só, ela é biblion. No grego, biblion significa um conjunto de muitos livros, que pode-se também traduzir como biblioteca. No caso da tradução João Ferreira da Almeida, esta Bíblia cujo cânon, os livros que nela consistem, eles são 66 livros garantidamente por estudiosos determinando a originalidade e a inspiração dos 66 livros. Existe uma tradução anotada pela Cúria Nacional, que são 73 livros. Mas estes 7 livros a mais, a própria edição desta Bíblia tem no rodapé, dizendo que aqueles livros são livros apócrifos, não inspirados. Os 66 livros inspirados, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Trata-se de livros históricos, proféticos, poéticos, livros de cânticos, os evangelhos e as epístolas. E o livro, que não deixa de ser uma epístola, mas chamado como livro de revelações, que é o livro de Apocalipse. E a gente faz alusão a este livro, principalmente no segundo domingo,
ou na semana que envolve o segundo domingo de dezembro, em consonância com a lei federal, mas a gente celebra e comemora a Bíblia todos os dias, porque uma das coisas que nela está escrito, pelo salmista Davi, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Significa o quê? Que quem anda norteando seus destinos, ações, pelo que está escrito na Bíblia Sagrada, anda na luz. Este, portanto, está preservado de tropeções, de decepções, está preservado na sua inteireza espiritual, moral, social, a nível de cidadania, enfim. E você disse bem, a Bíblia até politicamente, sim, a Bíblia até politicamente. Lá em Deuteronômio, um dos livros da Bíblia, no seu capítulo 18, ele diz assim, quando o povo de Deus quis e solicitou, pediu a Moisés, que queriam ter um rei, assim como as nações circunvizinhas tinham, porque até ali Israel tinha como rei o próprio Deus. Mas olhando as nações que tinham um rei palpável, um rei humano, o povo entendeu que seria ótimo que tivesse um rei, conforme as nações. E pediu a Moisés, nós queremos um rei. E Moisés ficou meio irritado, e Deus disse para Moisés, fique tranquilo, Moisés, não é a você que eles rejeitam, né? Eles rejeitam a mim. Então somente você vai dizer para eles quais os direitos que tem um rei sobre os seus súditos e como eles deverão obedecer o seu rei. E além disso, Deus disse assim, quando, portanto, colocares sobre vós um rei, um governante, escolherás um dentre os seus irmãos. E este, quando eleito e tomar posse do trono, não é para multiplicar cavalos, não é para juntar riquezas, não é para se acercar de mulheres, mas ele fará uma cópia do livro desta lei, que é a Bíblia Sagrada hoje para nós. Nos dias de Moisés era a mesma palavra, só que em pergaminhos ou papiros, que eram os rolos de um material vegetal, onde eram escritas as leis conforme está na Bíblia. E aí a palavra assegura que o rei, uma vez tomando posse do governo, faria daquele livro uma cópia e o manteria consigo para tomar cuidado de fazer tudo quanto nele estava escrito, para então fazer prosperar o seu reino e ser bem-sucedido em tudo quanto fizesse. E aí a gente entra para aquele caminho da teocracia, que é o governo segundo Deus. Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem prazer na palavra do Senhor, imbuído de autoridade político-administrativa, ele vai buscar de Deus as orientações. E buscando de Deus as orientações para governar o povo, veja como a política está intrínseca na Bíblia. Sim. Salomão, quando ele foi assumir o reino, Deus propôs a Salomão que ele pedisse o que ele quisesse para estar no seu reino. Ele pediu sabedoria. Sabedoria. Ele queria sabedoria para governar o povo. E Deus diz, porque pediste sabedoria e não riquezas, promoção pessoal ou coisa semelhante, então eis aí, sabedoria, e com a sabedoria, os agregados. Vieram riquezas, vieram destaques, vieram promoção. Foi o rei mais sábio de todos os tempos e mais bem-sucedido em todos os seus feitos. Que faz toda a diferença. Uma aula verdadeira, muito bom, pastor. A gente vai para um rápido intervalo. Vamos voltar, então, depois falando sobre outros projetos de lei de autoria do vereador, por exemplo, como os postos de combustíveis, que a partir de janeiro tem uma lei que devem cumprir. Daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o vereador Pastor Alcides, do PMDB, que é autor do projeto de lei que vai entrar agora em vigor, já foi aprovado, deve entrar em vigor a partir de janeiro, que proíbe os postos de combustíveis de abastecerem o tanque de veículos além do limite de acionamento da trava de segurança das bombas de combustíveis. Vereador, foi um projeto
que deu bastante polêmica, bastante discussão devido à importância dele e que até então não se tinha atinado para isso. Qual que é o risco? Por que um projeto de lei dessa natureza? Raquel e telespectadores, o projeto número 8.493, que nós tivemos a iniciativa de elaborá-lo e apresentá-lo como anteprojeto, e foi sancionado e é hoje a lei número 8.493, que dispõe sobre a disciplina de abastecimento dos veículos automotores, gasolina, óleo diesel, querosene e outros, mas comumente é gasolina mesmo e óleo diesel. A gasolina principalmente. Existe, na realidade, um dispositivo nos veículos que, quando o abastecimento é automático, e diga-se de passagem, a bomba, através daquele gatilho, ela também está programada para o desarme automático, assim como o veículo força o desarme automático do gatilho daquela bomba de gasolina, quando ocasião de abastecimento. É muito comum a gente estar abastecendo em qualquer posto que a gente vai. E o frentista, com certeza, atendendo a demanda de mercado, quase sempre oferece: senhor, já desarmou a bomba, o senhor quer que continue, quer que ponha mais? Porque além do desarme automático da bomba de abastecimento, os veículos ainda têm espaço para 5, 6, de 4 a 8 litros de gasolina, além do desarme. Normalmente o frentista pergunta: desarmou, quer somente isso ou quer que põe mais? Na maioria das vezes, também, o consumidor que se dispõe, tem condições para encher o tanque, mas 3, 4, 5 litros, não vai fazer diferença. Ele, não, pode continuar até onde vai. E a gente percebe, o frentista até dá uma balançadazinha, uma chacoalhada no veículo, para que o ar possa sair e o combustível se acomodar para que caiba mais. E neste processo é que vem o grande risco, porque enquanto a bomba está no automático, o frentista está, às vezes até conversando comigo, com qualquer consumidor, distante dali da boca do tanque do veículo. Mas quando se oferece e é aceito que ele coloque mais alguns litros, então ele tem que aproximar, olhar bem dentro do gargalo do tanque, e neste processo de olhar, ele está aproximando e está inalando algo invisível na realidade, que é um elemento químico que é composição da gasolina, chamado benzeno. E este benzeno, não se tem ideia dos malefícios que o benzeno causa àqueles que estão expostos dia após dia, longas horas de trabalho, aspirando aquele elemento químico. Sem sentir, né? O que é pior, não tem como ele medir isso. Ele só, talvez nem o cheiro da gasolina, ele não percebe mais, porque ele já está habituado àquele cheiro. Para mim, uma gasolina cheirada de perto me arde as narinas, os olhos, né? Mas ele não, ele está ali e de repente ele nem o cheiro percebe. Desta forma, ele vai inalando muito mais. E o benzeno, ele dá origem a algumas doenças que nós chamamos, na sua fonte de origem, de benzenismo. O benzenismo é o quê? O ismo é quase e é sempre uma disfunção orgânica, na maioria das vezes é, na realidade, uma inflamação ou um distúrbio, uma disfunção orgânica. E aí o benzeno, ele atinge o sistema nervoso central, causando Alzheimer precoce, causando contrações dos neurônios, podendo trazer
processos de atrofias neuronais, podendo comprometer visão, comprometer respiração, pulmão, circulação, e se compromete até a destruição das células vermelhas, as hemácias do sangue, levando a anemias profundas e até leucemia. Então, quando a gente fala sobre isso, pode parecer que alguém interessado que estas coisas não sejam disciplinadas, digam, pensem e até comentem. Isso, esse camarada está falando da cabeça dele. Pesquise, pergunte, entre na internet, faça uma pesquisa sobre doenças advindas do benzeno ou aliadas ao benzenismo. Então nós vamos ver. Por esta razão, a Lei 8.493, ela vem para disciplinar isto. Será aplicada a partir de janeiro. Esta lei... Ela foi aprovada em outubro, aprovada né? em outubro, sancionada em outubro com 160. Então, nós vamos ter a partir de janeiro. E a partir de janeiro, até mesmo o pessoal do Simpospetro, que é o sindicato dos trabalhadores da área do petróleo, eles estarão fazendo uma força-tarefa de informações e de publicações e de a fixação de adesivos nos postos de gasolina, advertindo contra o benzenismo e orientando os frentistas que não vale a pena persistirem neste erro. E as pessoas também, né? O cidadão que tem o hábito de pedir, de repente... Exatamente, os próprios consumidores deverão ter a consciência de não permitir, e até mesmo, uma vez orientado, até o consumidor, não, meu filho, basta. Isto além do desarme automático, se você persistir, você estará se comprometendo, se contaminando com benzeno, causando-lhe graves doenças, graves lesões ao seu organismo. Então a gente até pesquisou um pouco para saber por que deste negócio, quer que ponha mais um pouco além do desarme. Por que eles perguntam? Aí perguntamos até o Simpospetro, pessoal que representa o sindicato que os protege. Eu disse, não, eles não têm. Eu interroguei, existe alguma vantagem pecuniária? Eles recebem algum incentivo financeiro para isso? Não. Eles só recebem incentivo financeiro quando vende gasolina aditivada. É mais caro e nem sempre consumida, mas quando vende a gasolina, quando abastece com a gasolina aditivada, existe, na realidade, essa insistência para que haja um abastecimento além do desarme automático da bomba, e eles levam uma vantagenzinha sobre a produtividade, quanto mais vendem, é uma comissão. Quanto à gasolina comum, não tem nenhum benefício. Talvez é desconhecimento mesmo do mal que está fazendo. Desconhecimento. E a pessoa quer ser gentil, quer, né, cativar o cliente. Sim. Quer pôr mais um pouco. Sim. E a lei veio exatamente para, além de disciplinar, para esclarecer. Sim. Mostrar esses fatos, esses riscos, porque não existe nenhuma vantagem pecuniária, não existe nenhuma vantagem financeira por produtividade, por quem vende mais, em detrimento à sua saúde. Não são poucos os que precocemente estão de atestados médicos, não são poucos os que precocemente são afastados por questões de saúde derivadas da natureza do trabalho, exatamente em função do benzenismo. Então, esta lei, a gente pesquisou e a gente observou que realmente precisava. No município de Sete Lagoas, principalmente, eu não sei dos outros, mas nós somos vereadores aqui, e é aqui que nós temos cuidado do nosso povo. Isso aí, da saúde de todo mundo. Exatamente. Vereador, a gente vai rapidinho para o intervalo. Vamos voltar, então, falando depois sobre um anteprojeto de lei, que é a criação de lar de assistências para idosos. Daqui a pouco. Eu recebo hoje no Sete Lagoas em debate o vereador Pastor Alcides, do PMDB, que é autor de projetos de lei que nós estamos discutindo, projetos de lei que estão sendo sancionados, se tornando lei para maior aplicabilidade na cidade, para regulamentação e para a saúde, já que o vereador também é presidente da Comissão de Saúde daqui da Câmara Municipal.
E, vereador, que também tem a ver esse anteprojeto seu, que cria o lar de idosos, lar de assistência aos idosos de Sete Lagoas. É um anteprojeto de lei, provavelmente ele deve virar projeto de lei. E que tipo de pessoa esse anteprojeto pretende ajudar, né, cuidar? É importante, exatamente dentro da própria nomenclatura do projeto, a gente colocou nesses termos lar de assistência aos idosos, em função de quê? Em função de diferenciá-lo de um asilo. Sim. Não é um asilo. É muito comum, a gente tem aí um sem número, apesar de ainda aquém da demanda, de creches para crianças, onde os pais têm que saírem para trabalhar e precisam ter um lugar para deixar essas crianças. Então existe a creche. O lar de assistência aos idosos, eu diria que seria tipo assim, uma creche para idosos. O cuidado é bem parecido, né, vereador? Exatamente. E a demanda é a mesma. Porque da mesma forma que os pais têm que ter onde deixar as crianças para saírem para trabalhar, existem idosos que demandam de uma atenção tão específica e tão acentuada como uma criança. E estes idosos, às vezes, eles ficam à revelia dentro de uma casa, fechado, enquanto os filhos, o filho e a nora com quem esse idoso mora, às vezes ele tem que ficar trancafiado dentro da casa, enquanto os seus cuidadores de primeira mão, que seriam os filhos, parentes, primeiro grau, têm que sair para trabalhar. Então, este lar de assistência aos idosos, ele visa exatamente isso. Seria uma casa de acolhimento para os idosos que demandam de cuidados, de acompanhamento no tratamento da saúde, daquele processo da disciplina de uma administração medicamentosa. E alimentação também, E alimentação, além até mesmo de higiene. Sim. A higiene é uma questão de emergência, necessidade que, porventura, possa vir a ter uma ocorrência durante o período que ele esteja ali. A questão da higiene cabe aos filhos ou a quem são seus cuidadores de primeira mão. Levá-lo já de banho tomado, roupinha limpa. Neste lar de assistência aos idosos, naturalmente, seria municiado, aparelhado com espaços para repouso, teria assistência médica, teria ali nutricionistas, enfim, toda a equipe que demande uma assistência adequada para esse idoso. Durante o período em que os seus cuidadores, parentes próximos, que não podem deixar de trabalhar, a fim de que esses idosos não fiquem somente ou sozinhos em casa, precisando equilibrar e administrar horários de medicação, horários e qualidade específicas de alimentação, bem como repouso adequado. Então, esses idosos, público-alvo deste projeto, ele visa exatamente isso. Depois de procederem à higienização, o banho e roupinha limpinha, este cuidador leva, ou através do próprio lar de assistência aos idosos, com um veículo do próprio lar, previamente inscrito, passa na porta destes, porque às vezes os cuidadores, esta família, não tem nem como transportar esse velhinho, passa na porta, pega este idoso, leva para o lar de idosos, e no final do expediente, isto seria o quê? De 7, coisa a ser disciplinada a lei, 7, 8 horas da manhã, até lá para as 17, 18 horas, que é o horário, quase que sempre o horário normal de trabalho. Então, esse é o público-alvo. E é o público de menor poder aquisitivo? Naturalmente. É um público que não pode arcar com despesas. Não pode ter um cuidador. De um cuidador específico em função dele, porque
É extremamente oneroso isso. Sim. Na realidade é. Então seria um público de baixa renda, veja só, é um idoso que precisa ser cuidado por alguém que tem que ir trabalhar. Se não for trabalhar, como alimentá-lo, como dar-lhe o medicamento, mesmo que seja um aposentado de uma renda pequena, ele é merecedor disso. Eu confesso uma coisa, eu estou transferindo isto através da lei para o município, porque por mais que eu quisesse fazê-lo, eu estaria muito aquém da demanda disso, no que diz respeito ao aporte financeiro e estrutura que demande para a edificação, para a instalação de um lar de assistência aos idosos dessa natureza. Porque... Veja, quando eu vim para Sete Lagoas, eu sou sete lagoano de coração, tá? Saibam todos vocês que eu sou sete lagoano para valer. Eu não vim para aqui para ser extrativista, para me valer de Sete Lagoas, como se Sete Lagoas teria o dever só de me beneficiar, não. Eu vim para semear em Sete Lagoas e estou semeando desde o primeiro dia que eu pisei nesta terra. Fui muito bem acolhido, agradeço a todo sete lagoano nato, mas com todo respeito a você, viu? Você não teve opção, você teve que nascer aqui, você nasceu aqui, você é sete lagoano porque você nasceu aqui. Eu sou sete lagoano porque eu escolhi viver aqui. Né? Eu sou nato de Caratinga, passei um bom tempo da minha vida em Belo Horizonte, mas desde o finalzinho de 89 eu estou em Sete Lagoas. E já cheguei, este lar de assistência aos idosos, quando eu cheguei para aqui, eu assumi um grupo pequeno de pessoas, que era uma comunidadezinha evangélica que eu vim cuidar deles, mas eu tinha um boletim informativo, eu desenhei um elefante. Não precisa nem dizer, né, que elefante, por menor que seja o desenho, ele representa um elefante, né? É um ser grande. E eu tinha naquele elefante os meus planos para Sete Lagoas, dentre eles o lar de assistência aos idosos, coisa que seria feita pela comunidade. Mas eu vi que a minha estrutura, por mais que eu quisesse, não seria bastante. Demanda muito profissional, muito investimento. Demanda muito. É um aporte financeiro que eu não teria condição de fazer. Eu espero que se torne lei e que nós tenhamos o lar de assistência aos idosos como um dever que é de direito dos idosos, também como cidadãos constitucionalmente, e é um dever do Estado, enquanto município, do poder público. Então, a gente tem, eu trouxe comigo lar de assistência aos idosos, trouxe comigo um ideal de criar creches, graças a Deus creches em Sete Lagoas está indo muito bem, tem outras para serem construídas e eu apelo que faça mais ainda, porque haja menino, viu? Tem bastante. Então a demanda de creche é muito grande. Mas um outro projeto é também estabelecer em Sete Lagoas uma escola. Isso não saiu de mim ainda, eu já tenho terreno aqui na Cassimiro Abreu 127, que é sequência da avenida da Rua Goiás, logo depois do Marrom Glacê, no sentido centro-bairro. Bairro Boa Vista. É o Boa Vista. Então ali eu tenho terreno e eu tenho a intenção, permita-me o senhor, vida, saúde, porque material humano, pedagogos, corpo docente, administradores de educação, educadores, eu já tenho. Estrutura e material humano eu já tenho. Agora eu preciso investir na edificação do prédio adequado para que nós possamos estabelecer a nossa escola. Uma escola desde o maternalzinho, com o intuito de a gente chegar até o 2º grau, preparando os nossos jovens desde criança até já estarem em condições de ter formação de opinião própria, para entregar à faculdade, a fim de que também sejam preservados, para que a faculdade não balance a cabecinha deles e os estrague, porque, infelizmente, com todo respeito, existem faculdades e faculdades, existem professores e professores. Mas se as pessoas não forem para lá com uma formação já bem cristalizada, acabam sendo muito vulneráveis. Mas quando tem uma boa educação, exatamente, isso com certeza supera, acontece, exatamente. Né? Eu fiz faculdades e eu não fui contaminado. Mas eu vi muita coisa que eu gostaria que não acontecesse com os nossos pupilos. Então essa escolinha é ainda um projeto nosso e eu estou, como disse o outro, estou gestando isto para dar à luz. Permita a Deus que Ele me conceda esta graça
a fim de que eu possa ver pelo menos esses 3 projetos principais que eu entendo que precisa ter. Creches à disposição para a demanda que se exista, escola para uma boa formação do cidadão, também, né? não como um depositário de informações, mas verdadeiramente educados no caráter, na personalidade de uma cidadania comprovadamente, convencionalmente aceita como cidadão de estirpe confiável, pessoas dignas, e o lar de assistência aos idosos. Além disso, você sabe que a gente já está navegando na área de saúde aí com o projeto Bom Pastor, que, graças a Deus, que vai de vento em pegou pouco, bem, ajuda né? muita gente. Vereador, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas nosso tempo esgotou. Ainda bem que você pode voltar outras vezes e a gente pode falar à vontade. Quero agradecer muito sua presença aqui hoje. Parabéns pelos projetos de lei que viraram lei e por esses anteprojetos também que, tomara, se Deus quiser, vão virar lei também. Vão virar realidade. Pois é, que pena. Eu gostaria de ter uma televisão também, sabe? Para a gente ficar falando. Mas a televisão é nossa, essa aqui é nossa. Falando, mas sem limite de tempo. Para a gente ficar falando. A casa é sua. É tanta coisa boa. Você me permite? Patabum, parque temático do humor, do sorriso e do bom humor. Patabum. É mais um anteprojeto nosso. Patabum, parque temático da alegria, do sorriso e do bom humor. Inclusive, a gente até denominou já Mauro Fátio Gonçalves, Zacarias. É uma coisa que a gente tem, já apresentamos, espero que o prefeito também assuma isso aí com a coragem que é própria dele. Tá certo, vereador, muito obrigada, viu, por sua presença. Está aberto aqui, na hora que o senhor quiser voltar, a gente está aqui para recebê-lo, para poder falar de todos os projetos aí que são muito importantes para a cidade. Viu? Eu que agradeço, Raquelzinha, agradeço aos telespectadores, o prazer é meu estar atendendo o seu convite e falando ao seu público que, com certeza, se eu estivesse do lado de lá, eu não perderia um programa direcionado, dirigido por você. Mas é porque a gente traz bons convidados aqui também, viu? Eu fico muito feliz, obrigado. Eu que agradeço e eu agradeço também a sua companhia e até o próximo Sete Lagoas em Debate.